Boa tarde a todos. Hoje no Sala de Entrevistas vamos falar sobre um tema vital, os cuidados essenciais com o coração. E para isso hoje recebemos o Dr. Evandro Augusto. Ele é cirurgião cardiologista e ele vai nos explicar como manter o coração saudável no dia a dia e quais são as doenças cardíacas mais comuns que todo mundo deveria conhecer. Seja muito bem-vindo novamente, doutor. Boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente conversou de uma outra vez, né? O senhor veio aqui e falou sobre os cuidados também, mas são cuidados essenciais que precisam ser reforçados no nosso dia a dia, né? E eu gostaria que o senhor falasse desses cuidados tão importantes que a gente deve ter na rotina para ter esse cuidado com o coração. Sim, em outra ocasião a gente já teve aqui, como tu falou, é importantíssimo sempre a gente estar com isso em mente, né? Inclusive os pacientes que a gente acompanha no dia a dia têm o hábito de manter o seu uso de medicamento, mas os cuidados de hábito mesmo do dia a dia, né? Como alimentação saudável, atividade física, cuidado com o estresse, o tabagista evitar de fumar, o diabético se controlar com o uso de doçuras e açúcares, é fundamental que isso sempre esteja em mente e esteja sempre sendo lembrado, né? E a gente observa que esse cuidado ele precisa ser na rotina de cuidados diários, desde um bebê até uma criança, porque é nesses momentos, né, desde o início da vida, que se tem o resultado ao longo da vida, né, doutor? Exatamente. Na realidade, quando a gente nasce, já começa um processo de formação e de questões assim que podem se tornar uma patologia futura, né? Então, é como se tu fosse fazer a dieta, né? A dieta radical. O ideal é que a pessoa tenha o hábito uma vida toda, né? Em todos esses sentidos de cuidados que a gente estava comentando, né? Que isso não seja uma coisa temporária, que isso seja um hábito do início da vida e que seja levado assim durante toda a trajetória da pessoa. Eu tenho um bebê de 1 ano, né? E a gente observa muito, porque esses bebês até 2 anos, eles não podem consumir o açúcar, o sal. E muitas pessoas se questionam, né? Pessoas mais antigas, mas como é que esse bebê, ele não vai comer o sal, ele não vai provar o açúcar, né? E é a partir dessa primeira fase que se cria uma rotina, né? Um hábito de saúde para que essa criança não sinta falta logo ali na frente dessas substâncias, né? Na verdade, a gente tem que ter não precisa ser radical, né? Nem o adulto. O radicalismo é muito difícil de se manter em todos os sentidos e na saúde também, né? Então, acho que tem que ter um linear de alimentação saudável para, eventualmente, tu ter os teus escapes, né? O que não dá é para que a pessoa, no dia a dia, só tenha hábitos que dificultam a saúde, assim, tanto na criança quanto no adulto, né? E em relação à alimentação, né? Ela tem vícios também, tanto o açúcar quanto o sal. E isso prejudica de que forma essas pessoas? A alimentação, né, ela é fundamental no controle dela, do que está se comendo para controle de doenças cardiovasculares, né, porque ela é um dos fatores de risco que implica em várias coisas. Por exemplo, o diabético, né, ele tem que evitar os açúcares, ele tem que evitar os carboidratos que podem ser ricos em açúcares. O dislipidêmico, que é a pessoa que não faz o metabolismo adequado do colesterol, triglicerídeo do organismo dela. Tem que evitar as gorduras, especialmente as gorduras saturadas, né? O hipertenso, ele tem que evitar o sódio, que está presente em boa parte dos alimentos, e assim por diante, né? Então, em várias patologias, em várias doenças, a dieta é fundamental, o controle dela, para ter um êxito, vamos dizer assim, né? Porque o medicamento, ele trata as patologias, mas o que vai dar a longevidade, o que vai dar o controle adequado, certamente está nos hábitos, né? E um deles é o alimentar.
E existem alguns casos que, que essas doenças cardiológicas elas podem ser por genética ou até por maus hábitos, né? De cuidados com a saúde, realmente. Tem a genética é um outro fator de risco, né? Então, especialmente pessoas que têm parentes de primeiro grau, né? Elas têm que estar mais alertas, né? Porque ela tem a genética forte. Existem famílias inteiras, assim, às vezes, que tem uma doença cardiológica que acompanha, né? Para essas pessoas, tanto buscar o diagnóstico mais precoce ou procurar o cardiologista mais precocemente, no homem até aos 35 anos já começar a ter acompanhamento, bem como ter ciência disso e começar já ser muito rigoroso nesses hábitos que nós estamos comentando é fundamental, né? E a importância também de procurar aquela consulta de rotina, né? Com antecedência, não esperar estar sentindo alguma coisa diferente. Eu até gostaria que o senhor falasse, né, se existe algum sinal, algum sintoma de que a pessoa deve se preocupar, mas eu gostaria que o senhor falasse também a importância da prevenção. Antes de sentir qualquer coisa, saber que está tendo uma rotina bacana, uma rotina saudável, e mesmo assim deve procurar essa consulta para saber que está tudo ok, que não precisa se preocupar. Então, assim, existem fatores de riscos cardiológicos, né? Alguns eu já falei, e entre eles tem a hipertensão, o tabagismo, a diabetes, o sedentarismo, a obesidade. Esses fatores de risco, quando percebidos, né, que possa estar acontecendo descontrole, já que se começa com o cuidado de hábito e o acompanhamento ambulatorial para buscar se tem algum diagnóstico em relação a isso, né? Se isso está se manifestando no coração, né? A hereditariedade é um fator que ele é inevitável, né? A pessoa não pode nascer de novo, e a idade também, né? São dois fatores que não tem como tu interferir diretamente. Os outros são modificáveis, né? E podem ter uma orientação ou um diagnóstico de que eles estejam interferindo na saúde da pessoa através dos exames, né? Então, tá atento. O homem, assim, que tem a hereditariedade na família, a partir dos 35, a mulher em torno dos 40, né? Já buscar fazer seus check-ups, né? É fundamental. E a gente está falando de rotina também, né? É importante a gente falar sobre a atividade física no dia a dia. Há uma recomendação específica? Quantos dias na semana? Quanto tempo também? O exercício físico é fundamental porque ele faz o condicionamento físico, melhora a liberação de hormônios, faz com que a pessoa, nesse condicionamento, o coração, vamos dizer assim, possa se economizar na circulação do sangue, levando o oxigênio, né? E existe, assim, a atividade que por muito tempo foi tida como a principal, que é a atividade aeróbica, né? Que é caminhar, pedalar, nadar, mas também cada vez ganha força também o anaeróbico, que é a atividade da musculatura, né? Então, você recomenda de 40 minutos a 1 hora, 5 vezes por semana, somando mais ou menos 150 minutos por semana, como sendo, assim, uma busca fundamental, né? Claro, vai ter pessoas que vão tolerar mais, a intensidade dessa atividade física depende da capacidade e do condicionamento, da idade, das condições físicas de cada um, né? Por exemplo, tu pode fazer 40 minutos para quem pode ir numa velocidade, numa corrida maior, ou numa caminhada, né? Esse tempo você tem que tentar buscar ou perseguir, né? É fundamental também para pessoas que já têm doenças cardiológicas, né? Isso é muito comum, o questionamento, quanto que eu posso fazer? Então, a pessoa
que já tem uma cardiopatia isquêmica, uma doença valvar, ou, enfim, que tem as suas limitações, ela tem que estar confortável para fazer isso, né? Ela não pode estar ofegante, ela não pode ter dor, ela não pode sentir arritmias ou palpitações, né? Existem testes mais específicos, como a ergospirometria, que é um teste que você faz para saber sua capacidade mais diretamente, né? Enfim, por procurar buscar condições para fazer atividades físicas, né? Mais cedo a gente falou sobre o radicalismo, né? Que existem pessoas que procuram algo para fazer e é determinado, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse também, entre o radicalismo, né? Qual é a intenção que a pessoa deve ter? Qual é a ideia para adaptar tudo, né? Uma alimentação que possa fugir um pouquinho, mas que seja balanceada. Um exercício físico que não seja todos os dias, mas que tenha alguns dias. Qual é o ideal indicado para essas pessoas? Uma coisa assim, isso é importante dizer assim, porque é muito comum, né? A gente receber os pacientes em consultório e ali eles saem impactados ou motivados, vamos dizer assim, para começar uma coisa que seja dessa forma radical, né? Uma super dieta, agora eu vou virar atleta, né? E isso acaba que a pessoa tolera isso por um período de tempo e depois há uma recaída, né? Existem estudos assim, por exemplo, que mostram que a pessoa que tem um hábito alimentar, ela só vai conseguir se adaptar ou se sentir bem com um novo hábito mais criterioso depois de 8, 9 meses. É quase que uma gestação, né? Então, o radicalismo, às vezes, não tolera todo esse tempo, né? Então, o que a gente recomenda é que a pessoa procure bons hábitos, eventualmente vai ter uma festinha, eventualmente vai ter alguma coisa que também possa ele desfrutar, né, de alguns, vamos chamar assim, privilégios ou recompensas, né? Eu acho que é a forma mais adequada. Claro que tem pessoas que não é possível isso, eles têm patologias graves, não têm totalmente intolerantes a certos alimentos e isso também tem que levar em consideração. Com certeza. E nesses casos, nessas patologias, as pessoas precisam ter essa conscientização, né? Que nem sempre esse bônus, essa recompensa, vai trazer uma recompensa para ela, né? Vai ser mais complicado. Outra coisa que é muito comum, né? É, por exemplo, a pessoa que está acostumada com uma alimentação pesada, né? Rica em gorduras, e aí ela acha aquilo como um grande prazer, né? Talvez, né, e a gente costuma orientar os pacientes em relação a isso, o prazer, a satisfação de estar melhor fisicamente, com os seus exames melhores, isso também traz uma condição de bem-estar talvez muito maior do que a própria alimentação que acaba acontecendo. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. Hoje a gente está aqui com o Dr. Evandro Augusto, ele é cirurgião cardiovascular. E a gente está falando sobre os cuidados essenciais para manter o coração saudável e prevenir doenças cardíacas. Doutor, no primeiro bloco a gente trouxe bastante informação, né? Sobre os hábitos saudáveis, uma alimentação regular, a atividade física, como ela é importante também no dia a dia, né? E a gente sabe que o estresse é algo muito comum nessa geração que a gente vive, né? E esse estresse, ele pode causar algum dano para o coração? Fala um pouquinho mais pra gente. Às vezes a gente faz uma explicação, né, para as pessoas que o estresse, muito entendem que o estresse está na cabeça, o estresse está no emocional. Na realidade, o estresse, ele acaba fazendo que uma glândula chamada suprarrenal, que fica acima do rim, libere cortisol, que seria
a adrenalina, vamos dizer assim, e esse hormônio ele tem a capacidade de ir nos músculos e no coração, no músculo cardíaco, e fazer vamos chamar de uma contração mais vigorosa e acelerada. Consequentemente, isso gera um desgaste, né? Eu estou falando em linhas gerais para que seja entendido. Então, por exemplo, seria como tomar um susto. Um susto é um estresse. Toma um susto, o coração acelera, a pessoa muitas vezes se sente mal, né? O estresse é um sustinho permanente e que eventualmente pode ter picos, né? Além de outras coisas que esses hormônios podem causar, interferindo em lesão em artérias e tal. Então, esse estresse, esse emocional, hoje você sabe que ele age diretamente sobre as doenças cardiovasculares, né? E de maneira não só imprecisa, como já se pensou antigamente, através de hormônios, através de ações sobre o músculo e as artérias do corpo, né? E qual é o tratamento na cardiologia, né, para esse estresse? Na verdade, o tratamento é a prevenção, né? Então, a pessoa estar ciente de que vive uma vida estressada, né? O cardiologista não é exatamente um psicólogo ou um psiquiatra, né? Então, muitas vezes, quando isso não é possível, a gente tem que pedir ajuda para isso, né? O nosso papel é fazer a recomendação de que isso seja observado e controlado, né? Para tudo isso, em alguns graus, existem medicamentos, né? Mas é fundamental alertar, né? Que esse é um fator de risco que está ao nível, assim, do tabagismo, da dislipidemia, da diabetes. Ele entra nos fatores de risco que atinge diretamente a questão cardiovascular, né? A gente sabe que tudo que é em excesso pode trazer vários malefícios, né, doutor? Em relação ao tabagismo, alguma pessoa que vive isso durante uma vida inteira, né? Quais são o que é mais grave pode acontecer com essa pessoa? O tabagismo, né, é um outro fator de risco adquirido pelas pessoas e que ela atinge vários órgãos, pulmão, cérebro, todo o organismo da pessoa. E o tabagismo atinge diretamente as artérias cardíacas através de um processo de oxigênio, CO2, enfim, vários hormônios que participam de todo uma fisiopatologia, né? O controle e especialmente cessar o tabagismo é fundamental. Especialmente, não vou dizer nem especialmente para todos, mas extremamente fundamental para aqueles que já têm outros fatores de riscos ou patologias associadas, né? Então, fundamental o controle do tabagismo, né? E assim como a alimentação que a gente fala, né? Essa troca que a pessoa se sente satisfeita, né? Em estar consumindo alimentação, muitas pessoas também se sentem satisfeitas em estar consumindo esse tipo o consumo do tabagismo, né? Mas realmente não traz benefício nenhum, ele só traz prejuízos tanto para a saúde, para o coração. Os pacientes até que a gente acompanha que são tabagistas, né? Muitas vezes eles perguntam, né? Posso fumar menos? Posso, né? Eu disse, olha, se eu disser para ti que tu pode fumar, é um erro meu, né? Então, mas é evidente, quem fuma muito, quanto menos fumar, menos quantidade de cigarro, teoricamente diminui o risco, não afasta absolutamente, né? E às vezes isso não está relacionado com a quantidade, pode estar relacionado com a pessoa mesmo, né? De ser mais sensível ou não, né? Mas o ideal é o abandono total do tabagismo, né? É o mais seguro. Em relação ao consumo de álcool, doutor, o que o senhor pode falar para a gente? O álcool também, né? O álcool, ele, além de trazer diretamente malefícios para a pessoa de várias patologias, fígado,
alterações hormonais, né, obesidade. Então, tudo isso implica um leque de fatores, né, e especialmente para o paciente hipertenso, o álcool ele é um facilitador de que a hipertensão se desencadeie ou que ela aumente, né? Além disso, existe a miocardiopatia alcoólica, que não é incomum para as pessoas que ingerem álcool em quantidade maior, né? De pacientes desenvolverem insuficiências cardíacas graves, muitas vezes a ponto de irreversível, precisando transplante, vamos dizer assim, por questão do uso do álcool. E a gente falou muito aqui sobre vício também, né? Porque acaba que tudo isso desencadeia em vícios, né, doutor? Vocês trabalham bastante em conjunto também com psiquiatras, com psicólogos, porque muitas vezes não é tão comum assim, é muito difícil para as pessoas entenderem como precisam fazer essa mudança na vida, né, para ter uma rotina que seja dentro dos padrões. Exatamente. Então, assim, às vezes o querer não é poder, né? Então, existe os psicólogos, os psiquiatras, muitas vezes os medicamentos, em que a gente acaba orientando os pacientes a procurarem, porque, como eu falei, a maioria dos pacientes querem proteger a sua saúde, às vezes eles não têm a força para isso, né? E ali tem um caminho, tem uma forma, tem todo um processo de tratamento, seja ele só na análise ou na psicanálise ou exatamente usando medicamentos, que facilita muito, né, para buscar os objetivos. E a gente pode falar um pouquinho agora dos medicamentos, né? Os medicamentos muitas vezes são de uso contínuo, né? Ou tem alguns também que são por algum período. Como é que funciona normalmente esses acompanhamentos? Os medicamentos, para cada patologia, né, eles têm, assim, uma prioridade de uso. Hoje, a indústria farmacêutica conseguiu desenvolver um arsenal muito grande e que é muito bom, né, porque eles, sendo utilizados de maneira correta, eles acabam ajudando muito em todos os tratamentos e especialmente aí na doença cardiovascular, né. O que se vê no dia a dia, né? Por exemplo, um hipertenso que precisa usar 3 tipos de medicamento, né? Ele é obeso, faz uso de álcool e é sedentário, né? Conforme ele for conseguindo diminuir a ingestão de álcool, perder peso, fazer atividade física, a gente consegue reduzir os medicamentos, né? Ao ponto de que talvez até conseguir só com os hábitos o tratamento. Aliás, muitas pessoas chegam hipertensas num nível inicial e nem se lança a mão de medicamentos. Você começa com a mudança de hábito e depois vai ver se isso vai trazer o resultado suficiente, né? Então, eles são fundamentais, mas como eu falei já anteriormente, o medicamento, ele faz o tratamento da patologia, muitas vezes não dá para tirar ele, mas a longevidade, o bem-estar, a busca de ter sempre o controle da sua doença vem muito do hábito, né? Eu faço cirurgia de coração há mais de 20 anos, e os meus pacientes, isso eu falo para todos, né? Os meus pacientes que estão saudáveis, bem, né? E que estão aqui lá de 20, 21, 22, 23 anos atrás, são os que têm bons hábitos, não só que tomam medicamentos, né? Doutora, a gente está chegando já ao final do nosso programa hoje. Foi muito bom ter o senhor aqui, conversar com a gente. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Sobre reforçar a importância de hábitos saudáveis, hábitos simples que podem mudar com certeza a vida, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso aí, né?
procurar desde cedo, né, que a pessoa tenha consciência de que a gente não pode pensar só que eu quero estar bem com 30, 40 anos, né? A gente tem que ter a visão de que como é que eu vou estar aos 50, aos 60, aos 70, hoje a pessoa de 80 é o de 65, né? Então, cuidar da saúde de maneira integral e ter essa rotina do hábito, se afastar do tabagismo, cuidar o sódio, evitar gorduras saturadas, cuidar os açúcares, fazer atividade física, manter o corpo dentro do padrão, a questão de gordura, de obesidade, né? É fundamental para que se consiga chegar lá bem em todas as etapas da vida, né? Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua presença aqui hoje de novo. Eu que agradeço, fico à disposição. E para você que nos acompanha, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @TV O Farol do Sul. Você pode ficar por dentro de todas as novidades e também dos bastidores. Se quiser me acompanhar, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia nesta tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.